Olá, sou o professor Tiago Laurindo e nesta aula irei comentar sobre os critérios de divisibilidade. Seja muito bem-vindo e vamos ver alguns critérios de divisibilidade. Antes disso, o que são os critérios de divisibilidade? São algumas regras que irão lhe auxiliar quando você querer saber se o número é ou não divisível por outro número. Tudo bem? Essas regrinhas normalmente a gente estuda lá no 6º ano e elas são de grande importância para você aí que deseja futuramente prestar concursos públicos, até mesmo vestibulares e fazer a prova do Enem. E é importante você saber esse tema, pois lhe auxilia muito em cálculos como fatoração, cálculo de MC, cálculo de MDC, cálculo de uma raiz e, além disso, na aritmética da divisão, tudo bem? Então, vamos para os critérios de divisibilidade mais importantes aqui. Inicialmente, o critério de divisibilidade por 1, ele é trivial, porque todo número é divisível por 1, tudo bem? Então, vamos passar para o critério de divisibilidade por 2. Quando o número ele é divisível por 2? Imagine que você tem um número e quer saber se esse número é ou não divisível por 2. Como? Como você sabe que esse número é ou não divisível por 2? Olha só, o critério de divisibilidade por 2, ele diz: se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, com certeza esse número em questão será divisível por 2. Ou seja, todo número par ele é divisível por 2. Então, todo número par ele é divisível por 2. Beleza? Então, olha só um exemplo aqui. Ó. Se você pegar o 54, será que 54 é divisível por 2? Olha só, o último algarismo é 4. Está dentro do critério de divisibilidade por 2? Sim, ele é par. Então, com certeza, 54 é divisível por 2. Viu como é fácil? Vamos pegar um outro caso. Você está diante do 136 e quer saber se ele é ou não divisível por 2. Opa, o último algarismo é 6. E 6 faz com que o 136 seja um número par. Então, com certeza, ele será divisível por 2. Então, basta você avaliar o último algarismo. Se for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele com certeza será divisível por 2. Olha só, se você tiver agora o 503 termina com 3. Então, ele não será divisível por 2. Tudo bem? Então, esse é o critério de divisibilidade por 2. Tranquilo? Vamos para o critério de divisibilidade por 3. Nesse critério já é um pouco diferente. Tudo bem? Olha só. Quando o número ele vai ser divisível por 3, como é que eu sei? A técnica é a seguinte. Vamos tomar aqui, por exemplo, o 81. Então, eu quero saber se o 81 ele é ou não divisível por 3. O que a gente faz? Um número é ou não divisível por 3 quando a soma dos algarismos que compõem esse número, nesse caso eu vou somar o 8 mais 1, resultar em um número divisível por 3. Olha só, 8 mais 1 dá 9. E 9 ele é divisível por 3. Então, com certeza, o 81 ele será divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos resultou em 9, e 9 é um número divisível por 3. Tá? Então, toda vez a técnica para saber se ele é divisível por 3 é você somar os algarismos que compõem o determinado número em questão. Bem, vamos ver o outro exemplo aqui. 4.119. Perceba que é um número grande. Será que esse número ele é divisível por 3? O que você faz? Você soma os algarismos. Olha, 4 mais 1, mais 1, mais 9. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6, 6 mais 9, 15. Então, a soma dos algarismos deu 15. E 15 é um número divisível por 3. Tá? Então, com certeza, o número 4.119 é divisível por 3. Perceba que se você pegar agora e analisar o número 511, olha só o que acontece com 511. Vamos somar os algarismos. 5 mais 1 mais 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. E aí o 7 ele não é divisível por 3. Isso indica que o número
511 não será divisível por 3. Faltou falar quando é que o número é divisível por outro. Tá? Um número ele é divisível por outro quando o resto da divisão é igual a zero. Bem, ou seja, quando você tem uma divisão exata. Tá? Então, eu saber se o número ele é ou não divisível por outro, eu tenho que verificar se essa divisão é exata, ou seja, se ela tem um resto igual a zero. Tudo bem? Então, vamos para o caso de divisibilidade agora por 4. Divisibilidade por 4, olha, um número ele é divisível por 4 quando termina em 0 e 0, ou os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Eu vou colocar aqui para você. Esse aqui é o critério de divisibilidade por 4. Tá? Então vamos ver exemplos aqui. Por exemplo, o 100. Perceba que o 100 termina em 0, 0. Então, de cara, ele é divisível por 4. Porque o critério diz, terminou em 0 em 0, é divisível por 4. Se você pegar agora o número 2016, será que 2016 ele é divisível por 4? Olha só o que você vai fazer. Você vai analisar os dois últimos algarismos. Perceba que é 6 e 1 e formou o número 16. 16 é divisível por 4? Sim. 16 é igual a 4 vezes 4, né? É um múltiplo de 4. Então, como 16 ele é divisível por 4, você deduz daí que o 2016 também será divisível por 4. Então, olha, os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Nesse caso aqui, formou 16, e por isso, o 2016 ele é divisível por 4. Tudo bem? Agora vamos analisar o número 134. Será que 134 é divisível por 4? Olha só, separa os dois últimos algarismos. Formou o número 34. 34 não é divisível por 4. Portanto, o número 134 não será divisível por 4. Tudo bem? Então a análise aqui é feita sempre sobre os dois últimos algarismos. Tá? Terminou em 0 e 0, é divisível por 4. Os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, também o número em questão será divisível por 4. Tudo bem? Divisibilidade por 5. Quando é que o número ele vai ser divisível por 5? Toda vez que o número terminar em 0 ou 5. Certo? Então, olha só um exemplinho aqui. Ó. Se você pegar o 50 ele termina em 0. Então, 50 ele é divisível por 5. Se você pegar aqui o 285 terminou em 5. Então, 285 também é divisível por 5. Então, basta verificar o último algarismo. Se for 0 ou 5, esse número ele é divisível por 5. Tudo bem? Se você pegar qualquer outro número aqui, por exemplo, 10.323, o último número não é 0 nem 5. Então, esse camarada aqui, ele não será divisível por 5, porque ele não finaliza em 0 nem 5. O número da unidade aqui é 3 nesse caso. Tudo bem? Então, é bem tranquilo aí a divisibilidade por 5. Divisibilidade por 6. Quando que o número ele vai ser divisível por 6? Todo número ele é divisível por 6 quando ele é divisível. Deve ser, vou colocar assim, ó, deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Tá? Então, o critério de divisibilidade por 6 diz isso. Se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, esse número será divisível por 6. Então, ele tem que ser ao mesmo tempo. Ele não pode ser só por 2 e nem pode ser só por 3. Tem que valer as duas coisas para que o número seja divisível por 6. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o 24. Perceba que o 24 terminou em 4. É divisível por 2. É par.
E se você somar os algarismos do 24, o 2 mais 4 dá 6. E 6 ele é um número divisível por 3. Isso significa que o 24 ele é sim um número divisível por 6. Bem, vamos pegar um outro número aqui para a gente analisar, o 810. Perceba que 810 terminou em 0. Então, ele é um número par, ele é divisível por 2. Agora, se nós somarmos os algarismos do 810, 8 mais 1 mais 0, isso vai nos dar 8 mais 1, 9, 9 mais 0, 9. E 9 é divisível por 3. Então, significa que o 810 ele será divisível por 3. Se você analisar agora o número 1115, olha só o que acontece. Terminou em 5, já não é divisível por 2. Então, de cara você já conclui que ele não será divisível por 6. Tudo bem? Então, esse é o critério de divisibilidade por 6. Critério de divisibilidade por 7. A técnica aqui é o seguinte. Olha só. Vamos analisar o número 553. Você vai tomar, para saber se esse 553 ele é divisível por 7, você vai pegar o último algarismo aqui. Tá? Nesse caso é o 3. Então vamos pegar o 3. Vamos com calma, tá? Que o critério de divisibilidade por 7 ele é pouco comentado. Então você vai pegar o último algarismo e multiplicar sempre por 2. Então faz essa multiplicação. 3 vezes 2 deu 6. Guarda esse resultado aqui. E perceba que sobrou lá números que formaram para nós o número 55. Você vai pegar esse número formado aqui, que é o 55. Tá? Pega lá o 55. E subtrair esse resultado aqui que você acabou de encontrar, que nós guardamos. No caso é o 6. Você vai realizar essa subtração. Se a diferença resultar em um número divisível por 7, então você conclui que o 553 ele é divisível por 7. Caso contrário, o número não será divisível por 7. Mas olha só, 55 menos 6 resulta em 49. E 49 é divisível por 7. Tá? Portanto, 553 ele é sim um número divisível por 7. Bem, vamos fazer mais um caso aqui para a gente entender bem essa ideia. Vamos pegar o número 210. Agora eu quero saber se o 210 ele é ou não é divisível por 7. O que a gente faz? Primeiro passo, pega o último algarismo, nesse caso é o 0, e multiplica ele sempre por 2. Tudo bem? Então, 0 vezes 2 dá 0. O que sobrou lá, olha, para nós, formou o número 21. Nós vamos pegar esse 21 e vamos subtrair aqui do resultado que nós encontramos da multiplicação do 0 com 2, que foi 0. Então, fazendo a subtração, 21 menos 0 resulta em 21. E 21, ele é um número divisível por 7. Tá? Ele é um múltiplo de 7. 3 vezes 7 é 21. Então, como ele é divisível por 7, você conclui que o 210 ele também é um número divisível por 7. Vamos analisar aqui o 100. Olha só o que acontece com o 100. Quero saber agora se 100 é divisível por 7. Então, pego o último algarismo, 0, multiplico por 2. 0 vezes 2 deu 0. Sobrou para nós lá um número que formou o número 10. Subtrai 10 menos 0, isso é igual a 10. Aí você avalia, 10, ele é divisível por 7? Não. 10 não é divisível por 7. Como esse camarada aqui não é divisível por 7, então você conclui que 100 não é divisível por 7. Tudo bem? Vejamos o critério de divisibilidade por 8. O critério de divisibilidade por 8 é muito parecido com o critério de divisibilidade por 4. Só que a diferença é a seguinte. Quando o número ele é divisível por 8? Quando terminar em 0, 0, 0, ou os 3 últimos
algarismos, os 3 últimos algarismos do número, formarem um número divisível por 8. Tá? Então, esse aqui é o critério de divisibilidade por 8. Então, terminou em 0, 0, 0, ele é divisível por 8. Ou então, os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Vejamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, vamos tomar o número 1000. 1000 é divisível por 8? Sim. Por quê? Porque termina em 0, 0, 0. Então, pelo critério de divisibilidade por 8, o 1000 será divisível por 8. Outro caso, 3120. 3120 é divisível por 8? Olha só. Pega os 3 últimos algarismos, formou para nós aqui o 120. Aí você vai analisar. 120 é divisível por 8? Vamos ver? Você pega o 120 e faz uma continha aqui de divisão. 120 dividido por 8 dá por 1, resto 4, baixo 0. 40 dividido por 8 dá 5, resto 0. 120 é divisível por 8, dá 15, divisão exata. Então, esse número 3120 ele é divisível por 8. Se você analisar agora 5410, olha o que acontece. 410, será que é divisível por 8? Vamos ver. 410 dividido por 8 dá por 5, resto 1, baixo 0, deu 10 aqui. 10 dividido por 8 não vai dar exato essa divisão, vai ter um resto diferente de 0. Vai aparecer decimais. Tá? Então, como isso ocorreu, o número 5410 não é divisível por 8. Certo? Então, vamos fazer aqui o outro caso. Divisibilidade agora por 9. Quando que o número ele é divisível por 9? Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 ela é bem parecida com a divisibilidade por 3. Só que agora a soma dos algarismos tem que resultar em um número divisível por 9. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, o número 81. Ele é divisível por 9? Sim, pois quando você faz a soma do 8 mais 1, dá 9. E 9 é divisível por 9. Portanto, o número 81 ele é divisível por 9. Se você analisar agora o número 1080, o que acontece? Some os algarismos. Quero saber se 1080 é divisível ou não por 9. Some os algarismos dele. Você tem 1 mais 0 mais 8 mais 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. E 9 é divisível por 9, então o número 1080 ele é um número divisível por 9. Tudo bem? Vamos analisar agora o número 1210. Será que 1210 ele é divisível por 9? Vamos lá. Some os algarismos. 1 mais 2 mais 1 mais 0. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 0 dá 4. Como 4 não é divisível por 9, então o número 1210 não será divisível por 9. Tudo bem? Então, esse aqui é o critério de divisibilidade por 9. A soma dos algarismos tem que resultar em um número divisível por 9. E o último aqui para a gente fechar. Critério de divisibilidade por 10 é bem tranquilo. O número tem que terminar em 0. Então, terminou em 0, o número em questão ele é divisível por 10. Por exemplo, vamos pegar o 100. O 100 ele é divisível por 10, pois ele termina em 0. Vamos pegar o 670. O 670 ele é divisível por 10, pois ele também termina em 0. Então, qualquer número, se você pegar, por exemplo,
100.000? 100.000 é divisível por 10? Sim. Termina em 0, então é divisível por 10. Se você encontrar algum número, qualquer que seja, vou inventar o número aqui. Esse número aqui, por exemplo, ele é divisível por 10? Não. Pois perceba que o último algarismo não é 0. Tá? Então, nesse caso, ele não será divisível por 10. Então, só é divisível por 10 quando o número termina em 0. Tudo bem? Então, esses são alguns casos de critérios de divisibilidade. A gente viu até o 10. Tá? São os mais usuais e importantes você saber. E ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. E nos próximos vídeos iremos fazer alguns exercícios aí que envolvem esse assunto. Tudo bem? Um forte abraço e até mais.